gente precisa. Falando sobre isso, eu estava no Rio de Janeiro agora e o pastor lá, o pastor Anderson Bravo, comentou algo interessante. Que a gente estava falando da bandidagem, da criminalidade no Rio e tal. Ele falou, Fábio, existe. Isso é fato. Talvez o Rio de Janeiro seja o lugar que mais tenha isso. Assalto, arrastões, tráfico impera, não sei o quê. Cara, mas a mídia propõe algo que está além daquilo que acontece. Aí o porquê? Cara, aqui no Rio de Janeiro, as empresas de seguro de celular são as que mais estão ganhando. Ou seja, todo mundo que compra o celular desse seu aí não quer andar de bobeira, ou seja, faz o seguro de celular. As empresas de insufilme, de carro, assim, de antifurto, ou seja, para não quebrar facilmente, não é um carro blindado, mas do vidro ali, tá ganhando bastante. E às vezes por quê? Porque gera esse caos na mente das pessoas, do perigo, do medo. Aí o que as pessoas querem se proteger, mas de que forma se protege? Gastando. E aí o Estado ganha, é um sistema. Aí ele falou bem assim, se parar de proclamar isso, que o Rio de Janeiro é perigoso, se parar de falar que existe assalto, bandidagem e tal, não sei o que e tal, as empresas, o Estado para de ganhar. Na realidade, isso vai além, né? Por que eles... Por exemplo, a gente teve uma operação gigantesca, morreu muita gente, né? Muita gente. Só que, se o BOPE e a polícia quisesse, eles pegavam todos os chefes. Não tem como. Não tem como hoje... Então, por que permanece? Porque existe um conjunto que tá tudo ligado. Existe Estado, existe polícia, existe bicheiro, existe quem manda e não tá nem lá no morro. Porque na minha visão, por exemplo, isso é minha visão. Fernandinho Beiramar, Marcola são figurantes. Eles precisam de um cabeça para o negócio acontecer. Você tá entendendo? Existe alguém maior por trás dele. Parece que é perigoso. Não, mas claro que existe. Que manda. E quando você pega, por exemplo, Pablo Escobar na Colômbia, que foi o 6º homem mais rico do mundo, saiu na Forbes, 500 milhões de dólares. Tem muito dinheiro enterrado na Colômbia de Pablo Escobar. Dinheiro mesmo, eles enterravam no chão. Criação da CIA. Aquilo ali abre caminho para um monte de investigação, quem que é o narcotraficante, quem manda... Então, existem coisas que estão muito além do que você enxerga. Aí o crime. Por que hoje, por exemplo, em São Paulo, no Rio, o policial não corre atrás de um ladrão de celular? Porque se ele prender o cara com o celular, ele vai para a delegacia. O ladrão vai sair antes dele, já começa por aí. Ele nem fica lá dentro. Mas o próprio nosso presidente defendeu, falou, a gente não pode prender uma pessoa que rouba um celularzinho, entendeu? Ele também falou agora, né, que os traficantes são vítimas dos usuários. Os usuários. Agora veja. O nosso presidente é poeta demais, né, mano? Rapaz, que presidente maravilhoso. Aí entra. Aí veja bem, o policial vai pra delegacia, o cara sai antes, ele vai ter que ficar fazendo um formulário. E ainda o ladrão é capaz de sair e dar risada da cara dele. Né? Que nesses dias teve um caso aí de um cara que tem 24 prisões, condenado. E foi para audiência de custódia e foi solto. Então, o que acontece? O cara roubou o celular, a pessoa não fica sem celular. Você tá entendendo? O cara roubou o carro, você não fica sem carro. Então, isso movimenta, é o que o pastor falou, não movimenta só o Isofilme, a seguradora de celular. Isso movimenta tudo. Porque você sendo roubado... Por exemplo, no Rio tem muito roubo de carga. Eles pegam a carga e levam para o morro. Todas as cargas são asseguradas. Então, quer dizer, o seguro vai pagar, automaticamente vai se produzir novamente o produto, volta para o mercado. E assim que gira um negócio... Você está entendendo que está além? Só que o que aconteceu no Rio de Janeiro está muito além do que a gente está enxergando, né? Porque assim, o que aconteceu no Rio de Janeiro agora, nessa mega operação, eu tenho assim, duas visões, né? Foi uma ação de segurança pública ou foi uma ação de politicagem? Porque o governador tem pretensões políticas, né?
Bolsonaro tá se apagando do cenário. Precisa aparecer um herói. E o pessoal agora tá colocando o cara no índice de pesquisas para presidente. Mas já ouvi falar que ele não quer vir a presidente, ele quer vir a senador. Estava apagado. Enfim, isso aqui que eu tô falando são especulações. Seria, de fato, um desejo do governador de levar segurança pública, ou o desejo do governador é só aparecer no cenário nacional por uma ideia, um ideário político? Então, existe algo que ninguém viu. O governador alertou os Estados Unidos sobre o Comando Vermelho ser uma célula terrorista no Brasil. Quem que influenciou tudo isso? Foi o Eduardo Bolsonaro em Washington e o Carlos Bolsonaro no Brasil. Então veja o que acontece. Não tem como ter uma operação, porque querendo ou não, vamos abrir bem aspas aqui, a operação foi bem sucedida. Sem inteligência aquilo não acontece. Não tem como, porque antigamente a polícia entrava e um monte de inocente ia pro... E todos que morreram ali, deve ter algum ou outro, mas veja, todos com ficha criminal, com antecedentes criminais, tudo bandido que morreu. Até agora, até a mídia esquerdista não noticiou nenhum inocente, a não ser os policiais, né? Sim, os 4 policiais. Então veja bem, houve inteligência de fora, tá? Para chegar no nível que chegou. Por quê? Porque não faz uma operação daquela sem um... E isso tá... Você não vê nenhum governo de esquerda, deputado, vereador, prefeito, exaltando o que aconteceu, porque todos se amedrontaram. E a prova que os Estados Unidos estava por trás de tudo que aconteceu no Rio de Janeiro. Na mesma semana, a Argentina declarou o PCC e o Comando Vermelho como célula terrorista e o Paraguai também. Porque o governo não aceita. Aí veja bem as imagens que o governo americano tem agora. Drone lançando bomba em cima de polícia. A quantidade de fuzil que foi preso. Foi mais de 100 fuzil preso. Então veja. Existe algo que é para minar o governo Lula. E isso é fato. O Cláudio Castro ganhou 500 mil seguidores. Outra coisa, a população... O Ratinho fez uma pesquisa ao vivo lá se a população apoiava ou não apoiava. 93% da população. E quem assiste o Ratinho é o povão. Sim. 93% aprovou. Você viu como a população aplaudiu a polícia depois? Sim. E aí, veja, as narrativas do governo caem por terra. Aí, veja, o Lewandowski falou que não recebeu. O cara da Polícia Federal falou que tinha recebido. Só que não quis se envolver. Então, o governo sabia e não quis se envolver. Talvez nem esperava. Não, disse que o Cláudio Castro já havia entrado em contato com o governo federal para enviar os blindados da Marinha, né? Só que... E outra coisa, se enviasse os blindados, muitas mortes não ocorreria. Pelo seguinte, isso amedrontaria os próprios... traficantes que estavam armados, evitaria deles trocar tiro com a polícia, porque quem vai enfrentar blindado, meu irmão? Já é uma desvantagem o cara enfrentar um policial que é treinado, alguém que não é treinado, só porta a arma ali, às vezes treina de frente com uma latinha, com uma garrafa, ou atira pra cima pra amedrontar a população. Agora tá entrando blindado lá, o cara não vai querer. Não, vou me render, vou me entregar, vou fugir, vou correr. E outra coisa, muita gente morreu indo pra mata, onde foi estratégia policial. É essa estratégia que pegou os bandidos de supetão. Por que pegou de supetão? Porque eles não esperavam, que já estava tudo preparado para a morte deles. Agora, que você tem uma intervenção americana, você vê que o Maduro, por esses dias aí, o Trump já declarou. Eles já estão posicionados para atacar as bases militares da Venezuela e a qualquer momento, talvez ele está dando tempo para o Maduro se entregar ou algum sniper ir lá e acabar com o problema. Graça e paz, povo de Deus. Eu sou o profeta pastor Marconi Silva e nós estamos com a campanha 30 dias no Salmo 17. Temos certeza que o aprendizado, que o ganho espiritual vai ser grande e a prosperidade também na sua vida. Participe conosco. O link da playlist está nos comentários fixado. E
também na descrição desse vídeo você encontra outras playlists para participar. Venha mudar a sua vida e declare nos comentários de cada dia da campanha que você assistir: Deus muda a minha história. E eu tenho certeza absoluta que aquilo que você profetizou, com fé, eu determino em nome de Jesus que já está acontecendo. Campanha do Salmo 17.